Iniciamos mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção. É um projeto do Instituto de Hermenêutica Jurídica que conta com apoio e patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de outras instituições que apostam nesse entrelaçamento entre o direito e a literatura. No programa de hoje, nós vamos abordar o Moleiro de Sanssouci, de François André, e contará com a presença do Ingo Wolfgang Sarlet, que tem pós-doutorado em Direito pela Universidade de München, na Alemanha, e que é coordenador do programa de pós-graduação em Direito da PUC, e também com Günther Axt, pós-doutorado em História pela Fundação Getúlio Vargas e historiador. Feitas as nossas apresentações, como é de praxe do nosso programa, nós pediria para o Günther contar a historinha. É uma história curta, mas ela tem uma importância transcendental, e isso nós veremos no transcorrer do programa. Como é que é a história, Günther? A história é um poema curto e narra uma situação em que o Frederico o Grande, o rei da Prússia, tá, o grande rei iluminista, amigo de Voltaire, etc., quer dizer, ele resolve construir um palácio que existe até hoje, o Palácio de Sanssouci, nas cercanias de Berlim, tá, e é um belo palácio, e ele estabelece esse palácio num lugar onde funcionava um antigo moleiro, um antigo moinho, né, que dava nome, inclusive, à região, né, Sanssouci, sem preocupações, né, o lugar tranquilo, digamos assim. Né. Bom, o tempo vai passando e aquele palácio, que era um núcleo inicial, vai crescendo, vai se expandindo, a tal ponto em que o rei da Prússia, o grande rei da Prússia, entende que o antigo moinho precisava ser removido, retirado, para dar lugar a uma nova ala do palácio. Então, ele chamou o moleiro e comunicou ao moleiro da decisão, e o moleiro disse que de jeito nenhum, que naquele moinho tinha trabalhado o pai dele, o avô dele, né, e trabalhariam os filhos dele. Né. O rei se irritou e o moleiro respondeu: ainda há juízes em Berlim. Como quem diz, bem, né, o senhor trouxe para cá o iluminismo, né, começou o processo de desvinculação da justiça, né, do poder real, do Estado, né, criou condições para que os juízes possam pensar com consciência independente. Nós acreditamos. Né, e o rei gostou tanto da resposta que respeitou, né, o desejo do moleiro de ali permanecer. Pois, Ingo, havia juízes em Berlim, depois há todo um processo histórico, e havia... Como que se coloca isso, digamos assim, no plano histórico, né? Como é que você vê isso? É que, na verdade, o Frederico II é um grande contraponto ao seu antecessor, que é o Frederico Guilherme, que, na verdade, era o Frederico o Grande da Prússia, que foi, na verdade, um contraponto, exatamente, na verdade, o Frederico o Grande I, né, armou a Prússia. Foi quem reestruturou a Prússia como um Estado forte no centro da Europa e como uma das grandes potências europeias da época. Isso começou praticamente com o antecessor do Frederico II. O Frederico I era aquele que tinha aquele exército de homens apenas de 1,80 m, né, aquela guarda prussiana, aquele exército prussiano que se tornou célebre no século XVIII. E o Frederico II justamente foi um contraponto, porque foi, como o Günther já tinha referido, um grande rei filósofo, e que de fato trouxe toda uma outra perspectiva do chamado despotismo esclarecido para a Prússia. Ele representa esse período, o despotismo esclarecido, o Zeitgeist da época, né, e por sua proximidade realmente com os grandes intelectuais iluministas da época. Né. Ele, inclusive, foi autor de um pequeno clássico da política, que é o Anti-Maquiavel, que foi escrito pelo Frederico II, justamente para montar que ele veio, que tipo de perspectiva, digamos assim, ele tinha pessoalmente. Também é importante saber que o Frederico II, na verdade, depois não foi sucedido por reis igualmente filósofos e tão preocupados, digamos assim, com a independência dos juízes em Berlim. Né? Então, na verdade, é importante destacar que a Prússia como Estado burocratizado em formação, também foi o berço da chamada
noção de Estado de Direito na Alemanha. Claro. O Rechtsstaat alemão, prussiano, especialmente prussiano, que instaurou depois na sequência, no século XIX, a partir dessas premissas já lançadas no século XVIII. Nós estamos falando ainda aí antes da Revolução Francesa. Antes, né? numa fase ainda anterior à Revolução Francesa. Veja o avanço, já que se falava, então, há juízes em Berlim. Isso, metaforicamente, representa muito, Guinter. Eu acho que sim, há uma frase do Bentham que o Lenine Nequete utiliza como epígrafe nos seus livros sobre a história da organização do Poder Judiciário no Brasil, que diz mais ou menos assim: uma justiça imperfeita gera inicialmente o terror, em seguida ela gera a corrupção e finalmente ela traz a queda de qualquer regime. Tá? Quer dizer, é exatamente esse o destino que o Ingo estava descrevendo com brilhantismo, quer dizer, sobre a Prússia, né? Quer dizer, é isso que acontece. Tá? Então, e é interessante que essa frase esteja como epígrafe nos livros do Lenine, porque a grande preocupação dele era justamente mostrar como se constrói a independência do judiciário. Ele tem uma tese muito interessante, eu acho que ele é o primeiro que lança a tese, por exemplo, para o Brasil, mostrando que a vinda da corte portuguesa em 1808 para o Brasil foi fundamental na medida em que trouxe, ou seja, a independência chegou antes no judiciário do que no território brasileiro, na medida em que os processos deixam de subir em grau de recurso para Lisboa e os processos iniciados no Brasil terminam a casa de suplicação no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Essa era a tese do Lenine. Agora ele vai mostrando também, quer dizer, como durante todo o período colonial, ou seja, século XVII, século XVIII, etc., há uma tensão permanente entre o quê? Aquele que é o poder, a justiça real, né, representada aqui no Brasil colônia pelo juiz de fora, pela figura do juiz de fora, né, e a justiça mais consuetudinária que está ligada às câmaras municipais. Não é? Claro. Então, esta tensão ela está permanente, ela é uma tensão que perpassa todo o antigo regime, quer dizer, de um lado o costume e de outro lado uma justiça que é a justiça tocada, que nasce profundamente ligada, quer dizer, ao empoderamento do rei, né? Porque é na esteira desse processo de empoderamento que se define, que se formata, que se configura aquilo que nós encontramos no século XIX como o Estado Nacional. Perguntar para o Ingo logo na sequência, né, como que funciona há juízes em Berlim nas grandes tragédias, na Primeira e na Segunda Guerra. Mas, para quem está ligando agora, nós estamos discutindo hoje a frase, o texto, o pequeno poema, né, tanto citado em centenas ou milhares até de livros, quando alguém quer fazer uma sustentação e exaltar o poder judiciário ou acreditar na justiça, diz: ainda há juízes em Berlim, ainda há juízes em Brasília, ainda há juízes em Porto Alegre. Enfim, de quem é isso? De quem é isso? Pois nós estamos trazendo no Direito e Literatura o moleiro de Sanssouci. Aliás, por que Sanssouci? A frase é em francês. Claro, o lugar chama em francês por quê? Porque o próprio Frederico nem gostava da língua alemã. Ele mesmo escreve contra isso. É verdade. Né? Ele diz que era uma língua bárbara, enfim. E a própria burguesia, enfim, naquele momento histórico da Alemanha, 9 anos, ele escreve um livro 9 anos antes da Revolução Francesa, o próprio Frederico, em que ele faz uma espécie de vaticínio dos problemas, por que não tem literatura alemã, então apenas Leibniz, etc. E depois mas de fato já havia muita coisa naquele momento. Mas, então nós estamos discutindo isso aqui no Direito e Literatura do Fato à Ficção, né, com o Günther Axt e o Ingo Wolfgang Sarlet, né? O Ingo, na sequência, né, quer dizer, nós estamos lá antes da Revolução Francesa, depois vem os direitos de primeira dimensão, um constitucionalismo liberal, e depois os juízes em Berlim, na Segunda Guerra, no nazismo, e na sequência na jurisprudência de valores. Aí havia juízes demais, o que havia de menos no nazismo havia de mais no Bundesverfassungsgericht depois. Eu diria assim, se me permite apenas um rápido link novamente. Claro. A estrutura da justiça alemã, mesmo no século XIX, embora fortemente marcada por essa reconstrução que o Frederico II, inclusive, proporcionou, era uma justiça extremamente burocratizada e ainda assim inserida dentro de um sistema de estrutura política e de mentalidade, tá? Que era a estrutura do servidor público, do próprio magistrado, embora já com independência, ligado ao Estado.
O Estado prussiano, por exemplo, tinha na sua legislação geral do final do século XVIII uma norma que dizia que o Estado deve assistência ao pobre, ao cidadão. Deve cuidar do seu cidadão. Havia uma relação de lealdade entre o Estado e o cidadão. Tanto que os funcionários públicos alemães, inclusive juízes, até hoje recebem os Beamten alimentos do Estado. Não recebem honorários. Sim, sim. E devem lealdade ao Estado. Claro, hoje um cinema é diferente. Isso é fundamental, porque evidentemente que esse vínculo de lealdade que o juiz, que o servidor, que o chefe de polícia, que tinha em relação ao Estado, né, foi central também para justificar durante muito tempo, depois inclusive na Segunda Guerra Mundial, onde foi o período áureo, né, essa postura também de que não estou cumprindo ordens, estou apenas fazendo aquilo o meu papel. Então, isso, evidentemente, esses juízes em Berlim, nos quais se fiou o nosso moleiro, né, e o Frederico II respeitou, porque ele próprio tinha que se autovincular às suas né, evidentemente, não são... Essa autovinculação é importante. Não são os juízes, até porque o sistema nazi-fascista que instaurou na Alemanha, o que fez o Hitler pela primeira vez? Só para encerrar esse ponto, para devolver a bola para o Lênin e para o Günther. O Hitler, o que ele fez? Ele sabia que o soldado prussiano, o soldado alemão, o general, o guarda, o ministro, o secretário, o servidor público tinha um juramento de lealdade com o Estado. Claro. O que fez o Hitler? Cobrou o juramento de lealdade para com ele, para com o Führer. Claro. Né? Mas não havia juízes demais. E na sequência não havia juízes demais para compensar isso na jurisprudência dos valores? Isso foi disseste bem, uma tentativa de compensação, né, na verdade uma reação contrária a um positivismo legal formalista que foi culpado sem ser culpado. Pela falta de postura, pela falta de independência depois mostrada por parte dos juízes alemães. Sim. Seja aquela coisa do homem médio, nós tínhamos na antessala aqui, do homem médio que não tem a coragem moral necessária para se opor. Claro. Seja daquele que inclusive realmente participe no mínimo silencioso do processo, e seja aquele que assume sua condição de assécula do partido. Perfeito. Quer dizer, veja, no julgamento de Nuremberg, né, o que ficava muito claro, que era repetido seguidamente, era nós estávamos cumprindo a norma. Então, uma vez o seguinte, quer dizer, se mudou a norma, se mudou a Constituição, se mudou a lei, a legislação infraconstitucional, os juízes, os soldados, né, os policiais da SS, eles estavam cumprindo uma norma, né, e achavam, digamos assim, que isso os isentava de uma responsabilidade, de uma reflexão ética, né, diante do drama humanista que estava posto na Alemanha naquele momento. Então, quer dizer, esta é a questão. Qual é o limite do direito positivado? Né? O limite do direito positivado, do direito positivo, é justamente, quer dizer, a ética, né, que envolve o humanismo. Né? E aí é muito interessante, quer dizer, ver como o humanismo começa a ser construído na justiça, precisamente, né, nesse reinado, por exemplo, do Frederico II. Né? Depois, quer dizer, tu mencionasses antes a Revolução Francesa, quer dizer, no final do século XVIII há duas importantíssimas revoluções, quer dizer, a Revolução Americana, que inclusive acontece antes da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa. Essas duas revoluções, elas postulam elementos fundamentais, quer dizer, quais sejam? Primeiro, a necessidade, né, de efetivamente se ter, né, uma Constituição regulando, né, os poderes de uma nação. Né? Bem, em segundo lugar, quer dizer, vem aqui toda a noção, começa a surgir a noção de direitos fundamentais do homem, do indivíduo, etc. Né? A Declaração dos Direitos Humanos. Né? Bem, isto começa a constranger, né, a dimensão do poder executivo, da figura real, etc. Quer dizer, e os poderes começam efetivamente a se separar de forma mais clara. Né? Quer dizer, bem, isso é um processo. É claro que isso já vinha também acontecendo na Inglaterra, né, essa gradual separação entre os poderes, quer dizer, com o judiciário ganhando a sua autonomia, o legislativo ganhando o seu perfil. Mas sempre por trás da questão entre a discussão ética, a questão da moral, tu falavas antes. Sim. Né? E, bom, antes disso, para quem está ligando agora, já perdeu boa parte do programa, já devia ter ligado antes, enfim, mas nós estamos discutindo o conto, a famosa frase, há juízes em Berlim, que faz parte de um pequeno conto, né, e do moleiro de Sanssouci. Eu vi outro dia um pronunciamento de uma autoridade que dizia que, às vezes, o que é legal não é moral, etc. Essa separação entre moral e direito, que é do século XIX, típica do
século XVIII, XIX, do positivismo, hoje nós fizemos várias conquistas, né, Ingo? E você escreve muito sobre isso também, sobre o Estado Democrático de Direito, que incorpora toda essa questão já dentro do próprio direito. Então, às vezes, as autoridades brasileiras, e aí eu pergunto sobre os juízes no Brasil, porque já estamos chegando aos juízes no Brasil, também quero que você fale depois disso, Guinter. Então, hoje parece um álibi, né? Interessante, as autoridades usam como álibi. Mas isso pode ser imoral, mas é legal. Isso é uma armadilha, porque a grande luta do direito, né, Ingo, você tem livros sobre isso, é incorporar isso no próprio direito. Eu diria assim, isso na verdade é uma faca de dois legumes, como se diz. Porque na verdade, ao mesmo tempo em que se rompeu com o positivismo formalista, legalista, no sentido apenas da norma posta pela autoridade competente, a norma válida, que causou essas tragédias todas? Não digo que causou, mas que na verdade foi a escusa para que se pudesse mascarar. Uma desculpa. Mas foi uma desculpa, um instrumento útil para se perpetrar injustiças e ao mesmo tempo se amparar na autoridade e isenção de responsabilidade. Mas eu diria que depois talvez tivemos o extremo oposto. Né? Hoje também, numa dignidade da pessoa humana, se sustenta qualquer coisa. Também. Hoje, numa democracia, se sustenta qualquer coisa. E nós chegamos a um extremo oposto, né, que na verdade foi aquela transição que gerou, toda ação gera uma reação, que também é agora um instrumento para o arbítrio judicial, para o voluntarismo. É a substituição, então, desses valores que deveriam ser compartilhados na esfera pública, por um mínimo de consenso, né, por valores pessoais. E aí realmente nós vamos novamente até que ponto nós temos que recuperar também um pouco aquilo que o professor Lenier discute nos seus trabalhos, da integridade do direito, o valor da tradição, claro. Um direito como realmente contrapontos, contrapesos a esse processo. Quer dizer, na verdade, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como se diz. Exatamente. Não adianta termos um juiz em Berlim ou em Brasília que na hora H decide também de qualquer jeito, dizendo, como diz o próprio professor Lenier no final da sua obra sobre a hermenêutica em crise, né, dizendo qualquer coisa sobre qualquer coisa. Claro. Esse juiz talvez seja tão ruim quanto o juiz de Berlim que dizia qual coisa o nome da lei. Concordo. Esse é o gancho para o Guinter. Essa é uma das questões importantes. Há juízes em Berlim, não adianta toda a democracia dizer há juízes no Brasil, se os juízes acabam decidindo ao seu bel prazer, enfim, sem o controle, que o Ingo dizia. E esse pode ser tão problemático quanto não ter juízes. Eu concordo plenamente, Lênin. Eu acho assim, eu vejo o Brasil de uma forma, em princípio... Isso, já aproveite o gancho e fale sobre o Brasil. Então, eu vejo de uma forma muito positiva, né, quer dizer, a trajetória histórica do judiciário e da justiça no Brasil. Acho que nós evoluímos muito, acho que o Brasil, em todos os aspectos, está muitíssimo à frente, muitíssimo melhor do que países como a Rússia, a Argentina, que são países completamente dominados pela corrupção, né, como o México, como a China, como a Índia. Né, quer dizer, o Brasil ele tem um outro patamar, quer dizer, ele é uma nação razoavelmente civilizada, se comparada a todas essas outras. Né, quer dizer, do ponto de vista da organização judiciária, da corrupção, da violência, da garantia de uma estabilidade, de uma razoável estabilidade jurídica, de uma independência, né, quer dizer, de valores, etc. Bom, dito isso, né, eu acho também que o sistema não é perfeito. Eu sempre digo, olha, é uma frase do Stephen Holmes que eu cito com alguma frequência: democracia não é o governo da maioria, é o governo do debate público para o debate público. Por isso, aliás, é tão importante o que nós estamos fazendo aqui neste momento. Mas eu quero dizer com isso que é fundamental que nós estejamos discutindo permanentemente o funcionamento do Poder Judiciário no Brasil. Porque ele é um poder que também necessita de ajustes. A independência desse poder começou a ser construída lá em 1808, com a elevação da relação do Rio de Janeiro à Casa da Suplicação, mas ela só se conformou efetivamente a partir pós-Constituição de 1988. Agora, se nós não defendermos essa independência, né, ela está ameaçada por vários lados. Veja, quer dizer, logo em 1990, 91, o Collor baixou uma medida provisória, né, no meio daquela história do sequestro dos bens, etc., da poupança, proibindo o juiz singular, né, de exercer o controle da constitucionalidade
das leis, que no Brasil a gente sabe muito bem que é híbrido, ao mesmo tempo concentrado no Constitucional, no Tribunal Constitucional, que é o nosso Supremo, e difuso na figura do juiz singular. Ou seja, aquilo foi uma intervenção deliberada do Executivo no Judiciário, logo após a Constituição promulgada. E o AI-5 tinha o artigo 11 que dizia que é a mesma coisa. São insuscetíveis de controle pelo Poder Judiciário os atos decorrentes deste ato. Deste ato. Porque era também em 37 o Estado Novo, né? Exatamente. Que vedava, excluía do mandato de segurança. Exatamente. Então vejam que o ato do Collor se inscreve nesta tradição do AI-5, do de 37, etc. Mas, para completar, eu acho que, de outro lado, há uma enorme responsabilidade também de parte da magistratura, e eu não diria só da magistratura, mas também do Ministério Público, né? Sem dúvida. Que ganhou um poder extraordinário, único no mundo, não há outra instituição e que também precisa desse mesmo controle. Exatamente. Né? E eu acho grave, por exemplo, às vezes a gente vê o Ministério Público com extraordinário poder defendendo, ao mesmo tempo que ele defende o cidadão, e eu acho fundamental, né, que exista esse Ministério Público da forma como ele foi desenhado na nossa Constituição. Acho que foi o grande avanço da Constituição de 88, foi o capítulo do Ministério Público. Mas, ao mesmo tempo, é necessário cuidar para que não haja irresponsabilidade, para que não haja abuso de poder, né, na outra ponta. E a magistratura tem também uma responsabilidade importante. Quando o Supremo Tribunal Federal, né, desenvolve uma jurisprudência recente que mais parece uma biruta enlouquecida, né, de aeroporto, aquela que sopra para todos os lados, quer dizer, bem, isso deixa o país numa situação extremamente preocupante, porque nós perdemos justamente garantia de estabilidade. E a atual jurisprudência do STF tem sido errática. E isso é grave, isso é ruim. Uma das coisas, Ingo, que quando você diz, né, nós estamos discutindo exatamente esse texto, né, há juízes em Berlim, o Moleiro de Sanssouci, a preservação, para que possamos dizer que há juízes no Brasil, e portanto, metaforicamente, há democracia, há controle, é exatamente a preservação da autonomia do direito, né? O direito com processo autônomo. Aí vem o valor da Constituição, né? Mas a nossa Constituição, justamente como é uma Constituição recheada de cláusulas abertas, ela também é um passaporte para esse tipo de volta sempre. Exatamente. É claro que isso não é culpa da Constituição, novamente. Isso é culpa novamente de uma hermenêutica adequada, né, ao sistema, de uma responsabilidade, obviamente, judicial com relação a isso. O próprio cuidado de nós pensarmos realmente, quer dizer, aquela crítica que se faz da falta de pensamento consequencialista, né, ela é uma crítica que, evidentemente, não se pode aplicar ao judiciário como se aplica ao economista, ao administrador, evidentemente. Não pode ser dessa lógica. Explique para o telespectador consequencialista. Eu vou dar um exemplo, tá? Numa pesquisa feita em 2006-2007 pela AMB, né, se constatou, resposta dos próprios magistrados, que em torno de menos de 50% dos magistrados, em torno de 40 e poucos por cento dos magistrados brasileiros não levavam em conta as consequências das suas decisões, além do caso concreto que eles decidiam. Isso foi reconhecido pelo juiz. Então, tem que julgar o caso. Minha preocupação não deve ser com as consequências remotas do caso. Isso, evidentemente, projetado para uma Corte Suprema, que faz jurisprudência, que está no centro do debate público, que vincula, inclusive, atualmente, em função dos efeitos das decisões, também a magistratura inferior, uma jurisprudência suprema, né, que não pensa nas consequências, pode ser de uma inconsequência suprema também, né? Isso, quando a jurisprudência passa a ser errática, passa a ser muito complicado. Exatamente. O Moleiro de Sanssouci é um texto, pequeno texto, um texto literário. E direito e literatura, Moleiro, por ele ser literatura, muito mais do que direito, pela literatura, eu arriscaria dizer que, pelo seu aspecto literário, é que ele atravessou o rio da história. E tão repetido que há juízes em Berlim, que, mergulhando no rio da história, quando escrito, né, ainda no século XVIII, e você sai em 2009, 2010, né, estamos iniciando um novo ano, ele tem essa importância da democracia e do controle, né? E nesse ponto, acho que isso fica bem claro, da necessidade do controle que se tem que fazer sobre os poderes
e sobre quem tem poder, né? Ali se controlou o rei vinculado às suas próprias decisões. É verdade. Isso é o círculo da democracia, um círculo virtuoso, né? É o sistema de check and balance, como a gente chama de uma Constituição, quer dizer, né? Pesos e contrapesos, né? Os balanços entre os poderes, quer dizer, um poder controlando, fiscalizando o outro. E eu acho, Lênin, quer dizer, que esse é um dos grandes problemas do nosso sistema democrático hoje no Brasil, quer dizer, porque nós temos, por exemplo, um Congresso, né? Fugindo um pouco da discussão sobre o Judiciário, mas eu acho que há conexão. Nós temos um Congresso que tem poder de veto sobre o Executivo. Há deputados, então, há juízes em Berlim, há deputados em Brasília. Tenho alguma dúvida sobre isso, mas sobre isso eu tenho alguma dúvida. Agora, há um Congresso, e é um Congresso com 500 e lá vai pedrada, quando podiam ser apenas 300, preferível estar com os 300 picaretas de antes, quer dizer, como Lula dizia, não é? Do que com os 500 e lá vai pedrada de hoje. Mas, enfim, é um Congresso com poder de veto sobre o Executivo, sem responsabilidade governativa. Então, é uma espécie, assim, quer dizer, de parlamentarismo que avançou, parou, ficou constrangido e voltou. Não é uma coisa nem outra. Então nós temos um presidencialismo frágil, né, cada vez mais centralizando administrativamente as coisas no Brasil, claro, né, criando uma avalanche de uniformização, etc. E criando o Ingo, nós mesmos, o Ingo e eu, e mais o Clemerson Cleve e o André Ramos Tavares, nós fizemos um texto, né, o Ingo parceiro nisso também, entre outras coisas, espero que fiquem parceiros aqui no programa. Nós falamos exatamente desse problema no Brasil, como que as tensões acabam chegando exatamente pelos que o Ginter falou, isso tudo chega no judiciário. Há uma transferência de responsabilidade. Isso, precisamente. Então, nesse texto nós abordamos isso aconteceu em vários casos. Aconteceu no caso dos índios, aconteceu no caso agora do Batiste. Quer dizer, na verdade, já antes mesmo de a coisa chegar... E o Supremo não age de ofício, o nosso presidente da República já dizia, quem vai acabar julgando isso decidindo é o Supremo. Claro. E o Supremo, por favor, não age de ofício. O Supremo não procura causas. As causas chegam a ele. E ele tem que julgar. Porque para se poder dizer que há juízes no Brasil. Justamente. Esse é o fenômeno, Lênin, de judicialização da política. Quer dizer, esse é o conceito. Tá? E a judicialização é contingencial. O perigo sempre é o ativismo, que essa é a diferença entre judicialização e ativismo. Eu quero agradecer o Ginter Ax, né, por ter estado aqui conosco, né? Nós já tínhamos feito programas de TV juntos, ele é parceiro, e o Ingo Wolfgang Sarlet, que é um grande parceiro também nacional, nosso, meu, e convidados de Direito e Literatura, obrigado por ter discutido O Moleiro de Sanssouci, este texto tão importante que transcendeu, é do século XVIII, chega ao século XXI, Direito e Literatura de Fato e Ficção, que é um projeto que deu certo, um projeto do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, transcende também para todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí. www.ihj.org.br é o nosso e-mail, é o nosso site, o nosso e-mail é ihj.org.br. E mandem sugestões, mandem textos, mandem o que vocês gostariam que a gente discutisse. Até breve.